peças especiais, você fabrica essa peça na hora. A outra coisa também muito interessante é uma lixadeira que a gente utiliza para fazer a limpeza, no caso aí de uma plana num carburador ou num coletor de escapamento, um coletor de admissão. Isso também, dependendo da utilização do escapamento, esse escapamento ele dá uma empenada, e essa utilização dessa lixadeira é bem legal, é bem interessante, que aí na montagem o motor acaba ficando com um funcionamento perfeito, porque como todo mundo sabe, a injeção eletrônica necessita das informações corretas ali do escapamento. Então não pode ter nenhuma infiltração de ar no sistema, ok? Já pegou bastante. Pois é, pessoal, muito legal. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais alguns vídeos. E olha, a cara dele de culpa. A gente estava falando do tá dele. Vocês acharam que o tá dele ficou muito tá? Tem bastante tá, né? Tá. Olha, estou sendo amigo, brincando assim, a gente tira logo o vídeo, porque ele não vai mais esquecer, tá? Com certeza, tá? Ok, então tá. Vamos voltar aqui, pessoal. Centrocar, pessoal da Centrocar, eu estou abrindo para vocês, a palavra é de vocês, a satisfação é nossa. Ok, boa noite, obrigado a vocês pela participação. Peugeot 206 se emporcalhando rápido em 3 dias. O que é que está acontecendo aí, Pardal, com a partida desse Peugeot? Olha, na realidade não é só o Peugeot não, tá? É toda a linha francesa. Tem um probleminha crítico aí em relação a sensor de rotação. O pessoal está no raciocínio certo, é lá mesmo. O que acontece? Olha, não falei o tá, hein? O que acontece é o seguinte, o conector também deve ser trocado, e ali tem um mau contato na parte de conector. Então muitas vezes a substituição da peça acontece em parceria com o conector. E lembrando sempre, o conector vem com um clipezinho original, um espaguetinho térmico, fechadinho direitinho. E precisa lembrar também que a malha do conector ela é trançada assim, ó. Ela parece uma trancinha. Aquilo é para não gerar interferência, não pode desfazer aquilo, tá? Okay, então, trocar o conector, fazer as medições direitinho, verificar se também não acontece uma folga axial muito grande. Mas o que é que se cria? O problema é exatamente no conector? Se cria algum zinabre? Se cria, um mau contato. País tropical, muita umidade, o carro francês não está preparado? Na realidade, é a vibração. É a vibração? A vibração. Por incrível que pareça, existe uma borrachinha que vai ali entre o conector e o sensor de rotação. Isso acontece tanto no sensor de rotação, quanto no sensor de temperatura, no sensor de TPS. Todos eles existe uma borrachinha, ok? Então essa borrachinha aí é um amortecedor de vibração. Ela não é para vedar só a umidade, ela também tira a vibração. Então o que acontece? Quando essa borrachinha aí não está bem fixada ou perderam a borrachinha, ela acaba vibrando e dando folga no terminalzinho. Imaginam, pessoal, que você tem um pininho e aqui o terminal. E com a vibração, isso vai folgando, tá? Então com a borracha vedando, segurando essa vibração, tá? Que é como um coxinha, um amortecedor de vibração, ele evita da danificação nesse terminal. Então, toda vez vai trocar o terminalzinho, exija na autopeça ou na concessionária que venham os terminais também para fazer a substituição dele, ok? Por falar em vibração, vocês não viram, mas eu vou contar para vocês que tem um fiozinho preto amarrando as luminárias dele. Ok. Não é? E pelo aí. que eu vi, é um tie-up. É um tie-up. Pegou e botou um tie-up lá em cima. Aí o Coió aqui foi perguntar, mas
O que aconteceu você botar um tie-up na luminária, prendendo lâmpada, prendendo luminária, amarrando... Aí você me deu uma explicação muito legal por falar em vibração. Exatamente, pessoal. Hoje a gente está aproveitando aqui a oportunidade de trabalhar sempre com segurança, inclusive segurança dos funcionários, tá? E o que acontece? Não só de funcionários, né? Qualquer acidente que aconteça dentro de uma oficina, a oficina é responsável. Até por um escorregão de um cliente, qualquer coisa que aconteça, a oficina é responsável, ela responde por isso. Pessoal, é um tie-up que você coloca na luminária para segurar as lâmpadas em caso de uma vibração e as lâmpadas se soltarem. Ela não cairá no chão ou na cabeça de alguém ou em cima de algum carro. Aconteceu, a gente trabalhava com carro de corrida uma época atrás e a gente acelerava muito os carros dentro do salão. E com aquele eco que dava, as lâmpadas se desprendiam e caíam. E hoje, por questão de normas de segurança, tá? O pessoal sugere-se que coloque o tie-up na fixação da lâmpada. Tie-up, aquele tie-up que a gente enforca gato, né? Que o pessoal... Enforca político, enforca corrupto, enforca alguma coisa. Enforca outra coisa, coitado do gato. Enforca corrupto, entendi qual é. Então é bem simples, é uma coisa barata e evita de acidentes, ok? Então essa daí foi uma dica legal, é legal de você ter comentado isso daí. Legal, eu vou abrir agora, estamos pela ordem, o pessoal da Leal. Pessoal da Leal, quero ouvir vocês. Ok, muito obrigado pela participação. Será que é o efeito da... Com a idade ele se entregou à bebida? Será que foi isso que aconteceu? Acontece. Não. Mas o que acontece? O Monza não é um carro econômico. Eu lembro que eu tive... O 93 é a frente, já foi aquela frente nova, né? A frente Tubarão, né? A frente Tubarão. Isso. E não era muito econômico, não, né? Mas o que dá para ele fazer ali para melhorar? Olha, pessoal, tem uma dica lá que realmente funciona muito legal, sim. Em primeiro lugar, a gente tem que tomar muito cuidado, até com detalhezinho, a temperatura do carro. Tá? O que acontece? O que faz o carro consumir mais? Frio. O frio. Tá Se frio. o motor tiver frio, ele vai ter a tendência de entrar com o sistema automático, né, que é gerenciado pelo módulo, que tem que aumentar o combustível lá dentro da câmara, tá? Então enriquece mais a mistura para manter o sistema funcionando. Assim como os carros carburados, que antigamente a gente, para poder funcionar o carro pela manhã, a gente tinha que puxar o afogador. E toda vez que acionava-se o afogador, a tendência era de um consumo maior. Então o que acontece? No Monza é muito característico acontecer isso, a válvula termostática não funcionar corretamente. E em alguns casos, na válvula termostática tem que ser feita uma modificação, tá? Que já sai de fábrica. Se você pedir a válvula termostática correta lá para o carro direitinho, existe alguns casos aí, que nem no caso do Monza álcool, tudo, ele não tem uma tampinha, a gente chama de bundinha da válvula termostática, tá? O que faz aquilo? Aquela lá é uma parte da válvula termostática que fecha um pouquinho a circulação de água do coletor de admissão. Então o que acontece? A gente pega a válvula termostática e arranca. Ó, pelo amor de Deus, que o fabricante não nos escute, tá? Mas isso já saiu até por causa dessa dica aí. O fabricante está fazendo esta válvula termostática sem essa segunda válvula, tá? Que é uma válvula que fecha. Então, se por acaso tiver uma válvula termostática lá, existe válvulas de várias temperaturas. Você veja direitinho qual é o local da sua cidade, né? Se tem uma temperatura um pouco mais alta, um pouco mais baixa, existem alguns locais
que você aplica uma válvula termostática um pouquinho mais, regime um pouquinho mais quente, tá? E, em alguns casos até para que se tenha mais economia. Então a gente faz com que essa válvula termostática circule direto a água ali no coletor. Circulando a água direto e mantendo uma temperatura mais aquecida dentro do sistema,